Sejam bem-vindos a mais um episódio especial nesta série do estudo das profecias bíblicas. Este vai ser o nosso 8º episódio da hora final. Iremos tratar hoje de um assunto deveras importante que eu tenho certeza que vai lhe abrir a mente para a compreensão de uma grande verdade. Iremos falar sobre os 7 para o fim. Iremos falar sobre as 7 festas de Israel no contexto da escatologia bíblica. Iremos entender que, de forma bem cronológica, Deus já havia mostrado como seriam os principais eventos da história deste mundo até o grande clímax, até a chegada da Nova Jerusalém, o estabelecimento da grande cidade e da nova terra que Deus trará. Bem, eu quero começar lendo uma passagem que Paulo escreveu na sua carta a Colossenses capítulo 2, verso 16. Escutem muito bem. Este texto tem sido muito deturpado e algumas pessoas vêm interpretando mal o significado do texto. Vejam aqui. Paulo diz, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo está dizendo que ninguém deve nos criticar ou julgar pelo que comemos, pelo que bebemos. E ele avança dizendo também, ninguém pode nos julgar pelos dias de festa, pelas luas novas ou sábados. E algumas pessoas param aí e dizem, não importa aquilo que a gente come, Deus seja louvado. Não importa aquilo que a gente bebe, Deus seja louvado. Nós podemos comer de tudo, podemos beber de tudo, Deus seja louvado. Não importa se a gente guarda o sábado ou não, isto não importa. Ninguém pode nos julgar por causa dos sábados. Mas será isto mesmo que Paulo está querendo dizer? Será que Paulo está ensinando algum tipo de libertinagem ou algum tipo de... Enfim, cristãos, façam tudo o que quiserem e ninguém vos julgue? Será que é exatamente isto que Paulo está ensinando? Ora, o texto não termina dizendo que ninguém vos julgue por estas coisas. Mas diz também, eu vou voltar a ler, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O texto ganha mais sentido com esta parte do verso. São sombra das coisas futuras. Ora, quais são estas festas, estes sábados, estas luas novas, que são sombra das coisas futuras? E por que razão Paulo estava dizendo aos crentes do Novo Testamento que ninguém os devia julgar pela celebração destas luas novas, pela celebração destes sábados, e no contexto dessas coisas futuras, dessas celebrações de sábados, ninguém os devia julgar pelo comer e pelo beber? Vamos. A Bíblia certamente nos dá pistas sobre o assunto. Nós temos que responder a 2 perguntas. A primeira eu já tinha feito, né? Quais são esses sábados de que Paulo fala? Segunda pergunta. Por que eram uma sombra das coisas futuras? Geralmente, as pessoas que vêm interpretando o texto de forma distorcida, dizendo que Paulo nos liberou de comer de tudo e de não guardar nenhum sábado, geralmente essas pessoas não conseguem responder estas 2 perguntas. Por que eram uma sombra das coisas futuras? Ora, o próprio Paulo escreveu em Hebreus capítulo 10, verso 1, algo relacionado a sombras futuras, no contexto de cerimônias que eram realizadas no antigo Israel. Vejam aqui. Ele diz, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Agora, no verso 3, Paulo diz, nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Ora, Paulo faz uma conexão entre as sombras dos bens futuros, ou seja, a lei das sombras dos bens futuros, com os sacrifícios que eram realizados, que apontavam o pecado. Então, Paulo, de forma alguma, em Colossenses, está a nos dizer que nós não devemos guardar o sábado ou devemos comer de tudo.
Não é disto que Paulo está falando, mas ele está falando de algo que era sombra dos bens futuros. E ele fala, aqui em Hebreus capítulo 10, no contexto de cerimônias que eram realizadas lá em Israel, que apontavam para Cristo, para aquilo que Cristo faria e para a obra escatológica de Cristo. Deixe-me vos dizer que entre o povo de Israel, Deus estabeleceu festividades, sombras, e algumas destas festividades eram realizadas em dias solenes, ou seja, eram dias de santa convocação, sem trabalho servil, ou seja, sem trabalho de mãos. E por serem sem trabalho de mãos, eram chamados sábados. E estas festas apontavam para a obra futura de Cristo, por isso que eram chamadas de sombras dos bens futuros. Quais são então essas festas que apontavam para a obra futura de Cristo? Vejam aqui, primeira festa. Eu vou apresentar aqui este quadro. Na primeira coluna, aí está a sombra, neste caso, a festa que era realizada lá entre o povo de Israel, que era a sombra. Na segunda coluna, vamos encontrar aí as datas em que essas sombras eram realizadas. Na terceira coluna, iremos ver se essa sombra, essa festa, era considerado um sábado, era um dia sem trabalho servil ou não. E por fim, nós veremos a realidade a que a sombra apontava, certo? Certo? Então vamos ver a primeira festa, que é a Páscoa. Vejam aqui, em Levítico capítulo 23, verso 4, a Bíblia nos diz: são estas as festas fixas do Senhor. Escutem bem, as festas fixas do Senhor tinham que acontecer no dia fixo, na hora fixa, com as regras certas. Mas eu vos digo, isto não podia calhar no mesmo dia da semana todos os anos. Isto era impossível. Mas mesmo assim, eram considerados sábados. Vamos ver. É dito, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, ou seja, no pôr do sol, é a Páscoa do Senhor. Muito bem, a primeira festividade que Deus estabeleceu no calendário dos israelitas foi a Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa foi introduzida lá no Egito, quando Israel estava prestes a deixar o Egito. A Páscoa vem dessa palavra hebraica, que significa passar por cima. Em inglês é Passover, que significa passar por cima. Foi quando Deus enviou seu anjo, visitou as famílias no Egito e passou por cima de todas as famílias que tinham sangue na porta. O sangue de proteção, o sangue do cordeiro na porta. Esta cerimônia da Páscoa passou a ser realizada no pôr do sol do dia 14 do primeiro mês. E notem que mesmo sendo um dia de festa, a Páscoa era um dia de trabalho servil. Ainda não era considerado um sábado, um dia de descanso entre o povo. Então vejam no gráfico, no quadro. Temos aí a Páscoa, que é a primeira festa, a primeira sombra, realizada no dia 14 do primeiro mês. E não era um sábado. Agora nós vamos entender a que realidade esta sombra que é a Páscoa apontava. Porque nós vimos, de acordo com Paulo, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, pelas festas, pelas luas novas ou pelos sábados, os dias de festividade entre Israel, que era uma sombra dos bens futuros. Sim? A que realidade esta sombra apontava? Vejam aqui. De acordo com Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele diz que alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Em outras palavras, a Páscoa representava Cristo. Todas as cerimônias ao longo dos anos, desde que o povo de Deus saiu do Egito, todas as cerimônias da Páscoa apontavam para a obra de Cristo na cruz. E de fato, Jesus Cristo morreu. No dia da Páscoa, ele teve um encontro com os seus discípulos na noite de quinta-feira, onde celebraram aquela Páscoa. Na verdade, Jesus Cristo introduziu aí a Santa Ceia. Ele substituiu a Páscoa do Antigo Testamento pela Ceia do Senhor, que representa então o seu sangue
e o seu corpo, que é partido por nós, certo? Então a Páscoa apontava para Cristo e sua obra na cruz. Vamos então à segunda festa celebrada entre o povo de Israel, que era uma sombra dos bens futuros, que era uma sombra da obra de Cristo. Vejam aqui, esta é a festa dos pães asmos. Ora, em Levítico capítulo 23, nós lemos o seguinte: e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. Pães asmos são pães não fermentados, pão sem fermento. 7 dias comereis pães asmos. Vejam bem, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Ao 7º dia também haverá santa convocação. Queridos, quando a Bíblia diz santa convocação, nenhuma obra servil farei, está dizendo que este dia, esta festa, era um sábado. Era uma festa sem trabalho servil para o povo. Vejam aqui. Nós já dissemos que no dia 14 do primeiro mês celebrava-se a Páscoa no crepúsculo da tarde, ao pôr do sol. E ao mesmo tempo começava o dia 15, pois, biblicamente, o dia começa no pôr do sol. E iniciava então o dia 15 do primeiro mês, que é a festa dos pães asmos. No primeiro dia, neste caso no dia 15, era santa convocação, um dia sem trabalho servil. A festa durava 7 dias, em que o povo devia comer pão sem fermento, até o dia 21 do primeiro mês, que também era o dia sem trabalho servil, uma santa convocação. Então vejam de perto, a festa dos pães asmos, do dia 15 ao dia 21 do primeiro mês. Tinha 2 sábados. O próprio dia 15, o primeiro dia, era santa convocação. O dia 21, que é o 7º dia, era também santa convocação. Mas deixe-me vos dizer que era impossível que estes dias coincidissem todos os anos no 7º dia da semana. Podia coincidir numa segunda-feira, podia coincidir numa quinta-feira, numa quarta-feira ou terça-feira. Mesmo assim, era chamado de sábado, dia sem trabalho servil. Mas quando coincidisse com o 7º dia, era chamado de grande sábado. 2 vezes sábado, pois era comemoração do 7º dia, que Deus já estabeleceu como dia santo, e também comemoração de uma festividade em Israel. Era chamado grande sábado, 2 vezes sábado. Deuteronômio capítulo 16, verso 4, dá um detalhe sobre esta festa dos pães asmos. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Sabem por que Deus proibia o fermento durante os 7 dias desta festividade? É que o fermento, biblicamente, representa o pecado. Em outras palavras, Deus estava dizendo, por meio da Páscoa que vocês já celebraram, que representa Cristo, o lavador e purificador do pecado, fiquem longe do pecado por 7 dias. Esta cerimônia queria mostrar ao povo o significado, ou seja, o resultado do sacrifício de Cristo pelo povo. Paulo diz para nós, agora vejam que o mesmo Paulo que disse que ninguém vos julgue pelos sábados, ele está explicando o que ele queria dizer com isto. A que realidade esta sombra, pães asmos, apontava? Vejam aqui, Paulo diz, na sua primeira carta a Coríntios 5, verso 8, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Ficou isto claro, amigos? Então nós vemos. Os pães asmos representam o resultado da morte de Cristo na vida do crente. Cristo afasta de nós o fermento, afasta de nós o pecado e nos tornamos o quê? Uma massa sem fermento, uma massa sem pecado. Cristo nos purifica. Então os pães asmos apontavam para o resultado da morte de Cristo na cruz. Vamos então à terceira festividade, que era celebrada entre o povo de Deus e que também era uma sombra dos bens futuros, uma sombra da obra de Cristo no futuro. Vejam aqui, é a festa das primícias. Levítico 23, começando agora do verso 9. É dito, então tereis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos.
no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Depois dos pães asmos, vinha a festa das primícias, que também apontava para uma obra de Cristo no futuro. Vejam aqui. No dia 16 do primeiro mês, após o primeiro sábado, neste caso o dia 15, vinha a festa das primícias. E não era santa convocação. Não era dia sem trabalho servil. Portanto, não era um sábado. Vejam aqui no gráfico. 14 do primeiro mês é Páscoa. 15 do primeiro mês começa a festa dos pães asmos, que durava 7 dias sem fermento, e até o sábado, ou seja, o dia 21 do primeiro mês. Mas no dia 16, logo após o dia 15, celebrava-se a festa das primícias, em que os filhos de Israel eram convidados a trazer as primícias de sua renda, as primícias de sua colheita, as primícias do gado, representando o quê? O melhor que eles tinham para o Senhor. Agora vejam, Paulo diz para nós também, Coríntios, a que realidade as primícias apontavam. Vejam aqui. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Está isto claro, amigos? Cristo ressuscitou como sendo as primícias dos que dormem. E Cristo ressurgiu no primeiro dia da semana, como todos nós conhecemos bem essa história. E ele não ressuscitou sozinho, com uma grande multidão, diz o livro de Mateus. Uma grande multidão ressuscitou com Cristo como sendo as primícias dos que dormem. Portanto, amigos, esta festa das primícias apontava para a ressurreição de Cristo, como sendo as primícias dos que dormem, e juntamente com as primícias, representantes de todos aqueles que um dia voltarão a viver por meio da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Então vejam no nosso quadro a festa das primícias, celebrada no dia 16 do primeiro mês, que não era um sábado, representava a ressurreição de Cristo. Vamos para a quarta cerimônia, a quarta festa, o quarto sábado celebrado em Israel. É a festa do Pentecostes. Vejam aqui. Levítico 23. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras, contareis 50 dias. Ou seja, no dia imediato ao primeiro sábado, neste caso, no dia 15 do primeiro mês, tinha que se contar 50 dias para a realização do Pentecostes, a festa dos Pentecostes. Isso nos leva ao 6º dia do terceiro mês. Será que o Pentecostes era um sábado? Vejam aqui. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Sim, Pentecostes era uma santa convocação. Era um sábado. Mas não coincidia com o 7º dia todos os anos. Isto era impossível. Mesmo assim, era chamado de sábado. A que realidade esta sombra Pentecostes apontava? Vamos para a Bíblia. Em Atos capítulo 2, verso 11, a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vejam bem, cumprindo-se o dia de Pentecostes, os discípulos de Cristo receberam o dom do Espírito Santo e começaram a obra de proclamação do Evangelho. Portanto, o Pentecostes, celebrado 50 dias entre o povo de Israel, representava a descida do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre os discípulos, para que eles fossem e anunciassem o Evangelho de Cristo ao mundo, certo? Vamos então à próxima festa. Mas nós vimos que o Pentecostes representa a conversão de multidões pelo Espírito Santo no próprio dia de Pentecostes, no Novo Testamento. Vamos à próxima festa, que é a festa das trombetas. Vejam aqui, em Levítico 23, verso 23. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas. Nenhuma obra servil fareis. A festa das trombetas era realizada a partir do 1º dia do 7º mês e durava 7 dias. Estas trombetas tinham como principal função despertar o povo, preparar o povo para um grande dia especial que se aproximava. A partir do 1º dia do 7º mês, começavam as trombetas, preparando o povo para o 10º dia do 7º mês, em que se comemorava a festa da expiação. Nós sabemos muito bem que a festa da expiação representava o juízo
E nós sabemos que existe um juízo celestial, um santuário celestial. Estudamos sobre isto. Portanto, as trombetas representam, no contexto do Novo Testamento, no contexto bíblico, no contexto escatológico, os sinais que Deus enviaria, como trombetas tocando ao mundo, avisando o mundo da chegada do grande dia da expiação no santuário celestial. A Bíblia nos fala que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. São essas trombetas que soam, que avisam o mundo. Nós vimos, por exemplo, que o sol escureceria, a lua não daria sua claridade, as estrelas cairiam do firmamento. Em 19 de maio de 1780, houve o escurecimento do sol. Foi uma trombeta soando para o mundo, avisando o mundo da chegada do grande dia do juízo. Vejam também que em 1833 houve aí a queda de estrelas, falamos sobre o assunto. São trombetas avisando o mundo da chegada do grande dia da expiação. Deus não só usou elementos da natureza, usou vozes humanas, missionários para pregar a mensagem da chegada do juízo. E Deus levantou um grande movimento para a proclamação da primeira mensagem angélica. Chegou a hora do seu juízo. Portanto, as trombetas representam os avisos e sinais do juízo vindouro. A sétima festa, amigos, acontecia no 10º dia do 7º mês, a festa da expiação. E nós vimos, de acordo com Levítico 23, mas aos 10 deste mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis. Era um sábado, mas não coincidia sempre no 7º dia da semana. Era assim chamado de sábado. Portanto, a expiação representava a hora do juízo, desde 1844, conforme estudamos no tema passado, as 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos, do ano 457 a.C. até 1844. E a última festa, a última celebração que Deus estabeleceu entre o seu povo foi a festa dos tabernáculos. Vejam aqui. Aos 15 dias deste mês, neste caso o 7º mês, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, era um sábado. Nenhuma obra servil fareis. Ao 8º dia também tereis santa convocação, é um sábado. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Então nós vemos que os tabernáculos eram celebrados do dia 15 a 21 do 7º mês. O primeiro dia dos 7 era santa convocação, era um sábado. O 7º dia dos 7 também era santa convocação, era um sábado. A que realidade esta sombra apontava? Deixe-me dizer que nesta festa dos tabernáculos, Deus convidava seu povo a abandonar suas casas terrenas. Eles iam a um lugar preparado por Deus e durante 7 dias eles celebravam. Em cabanas viviam, mostrando que eles eram de fato peregrinos na terra, aguardando uma nova terra, aguardando um novo céu. Da mesma forma, Cristo, quando estabelecer seu reino na terra, a Bíblia nos diz que trará seu tabernáculo e habitará conosco. Vejam aqui, Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo. Uau, estamos falando da festa dos tabernáculos, que era a última? Sim. Deus também trará o seu tabernáculo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Queridos, é assim como nós entendemos o que Paulo disse lá em Colossenses. Ninguém vos julgue pelos sábados. Não está liberando alguém para transgredir as leis de Deus. Pelo contrário, está mostrando que a obra de Cristo, os bens futuros, tudo aquilo que Cristo realizaria, estava bem organizado de forma cronológica, apontando sua obra desde sua morte, sua ressurreição, sua ascensão ao céu e todo o trabalho que Cristo faria até que o seu tabernáculo viesse e habitasse com os redimidos no novo céu e na nova terra. Queridos, Deus deseja habitar consigo. Quer você ter o privilégio de habitar na grande, linda, maravilhosa cidade que o próprio tabernáculo de Deus estará entre nós? Se prepare para este grandioso dia. Eu espero que você tenha compreendido este tema.
Espero que você agora não faça confusão com estes assuntos. Nós iremos aprofundar sobre mais temas importantes da profecia nos próximos capítulos. Nós iremos orar. Obrigado, Pai, por esclarecer-nos sobre este assunto muito importante. Obrigado porque agora não temos mais dúvidas sobre o que precisamos saber da Sua palavra, Pai. O Senhor nos esclareceu que os sábados que se referem em Colossenses representam a Sua obra escatológica. E obrigado porque o Senhor em breve virá para habitar conosco. Cuide de nós, Senhor. Escreva nosso nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus o abençoe. Até o próximo estudo.